aqui no dia da peça, Giovanici? Ontem à noite. Glória a Deus. Parece que o pastor Albert estava até no dia da peça aqui assistindo, né? É porque é a direção do Espírito, querido. E aí, realmente, quando o Espírito age, quando o Espírito Santo trabalha, Ele fala o que Ele quer falar nos nossos corações. Amém? E eu creio que não seja diferente nessa manhã, que você receba no teu coração a palavra do Senhor nessa manhã, que teu coração seja uma terra fértil nessa manhã, querido. Amém? Eu queria orar novamente. Se você puder fechar os teus olhos, querido. Senhor, há um ambiente aqui da tua glória nessa manhã, Senhor. Eu sinto, Senhor, desde que abri o culto, Senhor, a tua presença. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus da família, Senhor. O teu projeto é a família, Senhor. E, Senhor, eu sei que, Senhor, há áreas da nossa vida que precisam ser alinhadas, Senhor. Senhor, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Senhor, alinha a nossa vida nessa manhã, Senhor, mais uma vez. Mais uma vez, Senhor. Nós declaramos, Senhor, um ambiente da tua glória aqui, para falar, para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Senhor, falar e dizer aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, toda palavra contrária, todo espírito contrário, todo espírito que tenta roubar a tua palavra nessa manhã, nós mandamos embora agora pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, que teu Espírito, Senhor, tenha liberdade nesse lugar, nessa manhã, Senhor. Pai, eu quero diminuir aqui, Senhor, para que o Senhor cresça nessa manhã. Senhor, que eu seja apenas um canal, Senhor, daquilo que está no teu coração, Senhor, aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Se você encontrou, querido, mantenha aberta a tua Bíblia. Eu vou ler um texto antes, que está em Juízes, você não precisa abrir. Está em Juízes 21, 25. Depois, se você quiser anotar. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Amém, querido? 1 Samuel, então, capítulo 2, do verso 2 ao 17. Amém? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. É interessante, querido, que eu vou parar aqui. Eu vou continuar lendo, mas eu queria trabalhar versículo por versículo nessa manhã, da palavra do Senhor. Há um chamado de Deus para a família nesses dias, para que viva a verdade da palavra. Mas esse texto me chamou muita atenção enquanto eu orava, buscava o Senhor. E ele diz aqui: eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial significa filhos da desobediência. E não conheciam ao Senhor. Nós estamos vivendo uma geração, querido, que precisamos viver a palavra de uma forma que os nossos filhos conheçam ao Senhor. Mas o que me chama a atenção, esse na verdade, sacerdote,
ele, instituído por Deus em Israel, aquele que cuidava da casa de Deus, que cuidava do templo, da casa do Senhor, ele era responsável por todo sacrifício, todo pecado que o povo tinha, levar um sacrifício diante do sacerdote, e era oferecido um altar ao Senhor. Mas o sacerdote ali não era qualquer homem, querido. Ele era um homem de Deus, ou deveria ser um homem de Deus. Um sacerdote na sua casa, responsável não só pelo templo, mas também para a sua casa, de pregar e viver a verdade do Evangelho. Mas a Bíblia me diz aqui que ele era um sacerdote, mas os seus filhos não conheciam ao Senhor. Isso me chama a atenção, querido, porque nós estamos falando da palavra, estamos na igreja, nascemos de novo, amém? Fomos batizados aqui, ou em outros lugares, outras igrejas, mas estamos congregando aqui hoje. A resposta seria o quê? Todo filho de crente é crente? Não, querido. Não. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a palavra do Senhor. Nós precisamos ensinar e viver essa verdade dentro da nossa casa. Não podemos ser crente apenas dentro da igreja. Estou falando isso em amor, querido. Essa palavra que o Senhor me deu, em amor. Receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, em amor. Porque a palavra de Deus nos ensina tantas coisas, querido. E se nós não queremos errar, nós podemos colocá-la em prática. Precisamos vivê-la. E o sacerdote Eli, querido, diz aqui que os seus filhos não conheciam ao Senhor. Isso traz uma reflexão que nem todo filho de crente é crente. Você já apresentou, eu não sei a idade do seu filho, você já apresentou o plano de salvação para o seu filho, querido? Eu me lembro quando eu aprendi isso, quando eu fui despertado por essa palavra um dia, querido. Isabela ainda tinha uns 6, 7 anos. Eu falei, Senhor, Isabela, não apresentei o plano de salvação ainda. Ela está crescendo na tua casa, ela é filho de crente, mas ela não sabe, eu não fiz esse apelo ainda a ela. E um belo dia, querido, eu peguei ela no colégio, e no meio do caminho, não sei se ela vai lembrar disso, no meio do caminho, querido, ela tinha 7 anos, eu apresentei o plano de salvação, eu falei o que Jesus fez naquela cruz do Calvário, e eu parei o carro e falei para ela, filha, você quer ter um melhor amigo? Eu falei assim, pai, eu quero. O nosso melhor amigo é Jesus. Você quer convidar nessa tarde para ele entrar no seu coração? Eu falei assim, pai, eu quero. Você quer que ele seja o teu Senhor e teu Salvador da sua vida? Eu falei assim, pai, eu quero. Ah, queridos, nós ganhamos tantas pessoas e perdemos a nossa família. Perdemos os nossos filhos. Qual o caminho que os meus filhos estão caminhando? E naquela tarde, querido, eu fiz a oração com ela, ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E eu sei que depois ela publicamente confessou Jesus aqui. Nós precisamos não só convidar, não só ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, mas andar com eles, querido, nesse caminho, ensinando o que a Bíblia diz. Sacerdote, você é sacerdote, querido, você é responsável pelo seu lar, você é responsável por ensinar, orar pela sua família, pela sua casa. O que você tem vivido da verdade. Mas a Bíblia diz ainda, continua dizendo no verso 13, porquanto o costume daqueles sacerdotes e com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si,
Assim faziam todo o Israel que ali em Siló. Sabe o que significa isso aqui, querido? O sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha direito a 2 partes na carne, apenas o peito e a coxa. Mas a Bíblia aqui está me dizendo o seguinte, querido, que os filhos de Eli, toda a carne, qualquer pedaço, eles tiravam melhor, desobedecendo a ordem, a lei de Deus, desobedecendo os mandamentos de Deus e desobedecendo o próprio pai. Sabe o que acontece, querido? Às vezes nós sabemos que nossos filhos estão no caminho errado, estão desobedecendo a palavra, e às vezes apenas passamos a mão. Querido, corrija o seu filho enquanto há tempo. Exorte o seu filho, eduque o seu filho, querido. Ensine ele a palavra. É melhor você chorar agora, querido, que depois. É melhor você corrigir agora, chorar agora, do que quando ele estiver maior e se desviar dos caminhos do Senhor, querido. É melhor você exortar na verdade hoje, ensiná-lo na verdade, querido, mesmo que doa, querido. Mas ele vai frutificar, ele vai crescer na presença do Senhor, e ele vai ser um homem e uma mulher cheio de Deus, querido. É isso que você quer? É isso que você deseja, querido? Porque é isso que eu desejo. O verso ainda continua no verso 15. Também antes de queimaram a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. E então lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força o tomarei. Olha só, querido, o sacerdote, o filho do sacerdote, Ofni e Finéias, aquilo que era consagrado ao Senhor, aquilo que era de Deus, ele estava tomando para si. Cuidado, querido, o que você está pegando pode ser de Deus. Você está tomando o que é de Deus. O que é de Deus é de Deus, querido. O que é nosso é nosso. Entenda isso. São princípios. E Deus não quebra a palavra, Deus vela pela palavra, querido. E no verso 17 diz: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Deixa eu te falar algo, querido. Se você é pai, se você é mãe, corrija os teus filhos, querido. Ensine os teus filhos a verdade. Não deixe de corrigir. E se você é filho, querido, entenda que a palavra nos ensina a obedecer. Há um mandamento lá em Efésios, querido, para os filhos: obedeça seus pais no Senhor, porque isso é bom, querido. Para quê? Para que vivam muitos dias sobre a terra. É um mandamento com promessa. Você obedece seus pais, querido, para que vivam muitos dias sobre a terra. Você quer envelhecer? Amém? Então, querido, obedeça. Se você ainda está na casa dos seus pais, honra. Agora, se você já se casou, você já saiu da casa dos seus pais, você já tem um casamento, você já deixou o pai e mãe e uniu-se a sua mulher e se tornou uma só carne. Aí, querido, você tem que honrar os teus pais. Não obedecer, mas honrar. Honrar. Ouve os conselhos. Numa época, querido, de grande escuridão espiritual, em que o principal líder da nação era Eli, não conseguia sequer ouvir e guiar a sua família. É interessante que, se a gente olhar toda a vida do sacerdote Eli, os seus filhos se desviaram, mas o que me chama mais atenção, querido, pela desobediência. Às vezes a gente acha que nada vai acontecer, mas a Bíblia me relata que em algum momento, querido, eles levaram a arca da aliança.
numa guerra contra os filisteus. E nessa guerra, eles perderam a guerra, perderam a arca e perderam a presença do Senhor. A desobediência, querido, te faz perder a presença de Deus. A desobediência te faz declarar e acabou. Foi-se a glória de Deus. Quando nós desobedecemos, perdemos a glória, perdemos a presença, perdemos a direção de Deus, querido. É interessante que quando a Bíblia diz que o sacerdote Eli tinha 98 anos, querido, e ele já era cego, ele já não enxergava mais. Mas eu creio que os olhos espirituais dele já estavam fechados há muito tempo, querido. Como não ver os erros dos filhos e não ensinar e não corrigi-los? Mas a Bíblia diz que ele estava cego aos 98 anos. E ele estava sentado numa cadeira, quando um homem voltou da guerra com a notícia que os seus 2 filhos tinham morrido e a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus. E a Bíblia diz que ele estava sentado numa cadeira e ele caiu e quebrou o pescoço e morreu, querido. E quando a sua nora, que estava grávida, ouviu a notícia, querido, ela entrou em trabalho de parto. E quando estava nascendo aquela criança, ela declarou e acabou. Foi-se a glória de Deus. Querido, quantas vezes o Senhor nos ensina, nos corrige, e parece que a gente está achando que o pastor está pregando aqui, eu não preciso viver, isso não é verdade, isso não é realidade na nossa vida. Eu queria te levar um texto nessa manhã, que está em Salmos 78, 3. Olha o que a Bíblia, querido, nos exorta, nos ensina. A fazer com os nossos filhos. Salmo 78, do verso 3 ao verso 7. Acharam? Já está na tela. Aos quais temos ouvido e sabido os nossos pais, nos tenho contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, aos seus filhos, mostrando a geração futura e os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que o fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que o fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Sabe o que a palavra está dizendo aqui, querido? Você precisa ensinar os feitos do Senhor, você precisa ensinar as maravilhas do Senhor, como o pastor falou aqui no texto da abertura. Você tem falado das maravilhas ao Senhor, você tem ensinado as maravilhas do Senhor aos teus filhos, querido. Você tem levado os teus filhos à salvação. Ah, meu filho, está tudo bem, isso aqui dá para a gente passar a mão, querido. Sabe qual é o problema, querido? A gente está confundindo o problema com o pecado. Pecado é pecado, querido. Problema é outra coisa. O problema é que é pecado. E pecado precisa de arrependimento. Pecado precisa de arrependimento. Nós precisamos exortar os nossos filhos na palavra. Precisamos falar, é pecado, você precisa se arrepender. Você precisa apresentar o plano de salvação. Eles precisam nascer de novo, querido. Eles precisam ter uma experiência com o Senhor. Eles precisam nascer de novo. Agora, a gente também precisa falar dos feitos. Porque às vezes nós achamos que a igreja é responsável pela salvação dos nossos filhos. Deixa eu te falar, querido. Os pastores não são responsáveis pela salvação do seu filho. A igreja não é responsável pela salvação dos seus filhos.
A escola dominical não é responsável pela salvação dos seus filhos. Você, pai, você, mãe, é responsável pela salvação dos seus filhos. Ensina o menino no caminho que deve andar, querido. Mas anda com ele. Ore com ele. Leia a palavra com ele. Nós queremos que nossos filhos sejam crentes. E qual é o exemplo que você tem de casa? Você ora? Você lê a palavra, querido? Qual é a geração, queridos, que vamos viver dos nossos filhos? Eles serão crentes? Eu te pergunto nessa manhã, os nossos filhos serão crentes? E eu espero que sim. E eu profetizo que sim, querido. Mas há uma responsabilidade de você, pai, de você, mãe, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. É muito interessante porque nós vemos a família do sacerdote Eli totalmente perdido dentro de um contexto profético, num contexto onde ele era responsável pelo templo, pela casa do Senhor. Mas dentro desse mesmo texto, querido, nós vemos uma outra família, a família de Elcana e Ana. Essa família me chama a atenção, querido, porque Ana não tinha filho. A palavra de Deus diz que o Senhor cerrou a sua madre, ela era estéril. Mas um dia ela estava na casa do Senhor, clamando pelo milagre. Posso ouvir um amém aí, querido? Você está onde? Na casa do Senhor, clamando pelo milagre. O milagre pode ser liberado nessa manhã, querido, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Você está no lugar certo. Você está na casa do Senhor, na casa de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor chamaria essa casa, casa de oração. Agora o que me chama a atenção, essa mesma família, no mesmo contexto de 1 Samuel, ela estava na casa de Deus, clamando pelo milagre. E ela recebeu uma palavra do profeta, querido. Que fosse feito conforme a sua oração. Às vezes a gente está tão disperso na casa do Senhor. A gente está às vezes viajando por tantos lugares, querido. Eu sou de uma época quando eu me converti, querido, que quando começava a orar, havia um silêncio. Hoje nós perdemos o temor. O pastor está orando, querido, a gente está conversando, a gente está fofocando, a gente está falando um monte de coisa, menos falando com o Senhor. Eu sou da época que quando se começava a orar, quem estivesse entrando no templo, ele parava e esperava a oração terminar. Estamos perdendo o temor do Senhor, querido. E aí a gente fala assim: meus filhos não estão vivendo a palavra porque não tem o temor do Senhor na tua casa. Começa na tua casa, começa na minha casa. Queridos, precisamos voltar à santidade. Isso é negociável. Quem esteve aqui nos 4 dias de oração, querido, sabe o que eu estou falando. Buscando o Senhor, buscando a face do Senhor. É triste você falar da palavra, falar da verdade, e você entrar no ouvido e sair do outro. E está tudo bem. Eu não concordo muito bem assim. Eu não acho que é bem assim a palavra. Não, querido. O final da família do sacerdote Eli, se você ler aqui em 1 Samuel, querido, é o seguinte: Deus diz: longe de mim que essa família do sacerdote Eli viverá para sempre. Porque ele tinha feito uma promessa ao sacerdote, querido, que a família dele e a descendência dele viveria todos os dias diante do Senhor. Mas por causa da desobediência, o Senhor disse que não haveria mais velhos da descendência de Eli. Depois de 120 anos, querido, 120 anos, não existia mais ninguém. A Bíblia diz isso. Da família do sacerdote Eli. Foi exterminada. Como vai ser a tua geração, querido?
Você quer passar o bastão para a próxima geração, pastor? Né? Como que vai ser a próxima geração? Como vai ser a nossa próxima geração, querido? O que estamos gerando dentro do nosso lar? Há um milagre na sua casa, querido? Precisa existir. Se não existe, precisa existir. Como? Eu preciso me arrepender nessa manhã. O caminho é o arrependimento. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque não tenho vivido, não tenho sido essa família. Agora, querido, Ana e Eucana receberam um milagre. Esse milagre chamou Samuel. E a Bíblia diz que Ana fez um voto diante do Senhor, que o seu filho seria do Senhor. O teu filho é do Senhor, querido? Hoje a gente não precisa trazer o Samuel e deixar aqui na casa do Senhor, querido. Mas o Samuel está na tua casa. E a Bíblia diz que o voto que ela fez diante do Senhor era o seguinte: que depois que ele tivesse desmamado, ela entregaria na casa do Senhor. Deixa eu te perguntar algo, querido. Você entregaria o teu filho a uma família como o sacerdote Eli? Eu não. Mas ela entregou. Sabe por quê, querido? Porque sabia quem eles eram no Senhor. Porque às vezes a gente fala: meu filho está sendo influenciado. Está errado, querido. Ele precisa influenciar porque ele tem a presença do Senhor. Ele tem o conhecimento da palavra. Ele é filho de Deus, querido. Os nossos filhos foram chamados para influenciar e não serem influenciados. Se você está gerando um milagre dentro da tua casa, eles vão ser um milagre lá fora também. Agora, ensinar dá trabalho. Corrigir dá trabalho. Mas deixa eu te falar, querido, quando Samuel desmamou, e alguns teólogos dizem que ele tinha mais ou menos entre 4 e 5, 6 anos. Para mim ainda é um bebezinho. Mas Ana cumpriu o voto. Entregou na casa do Senhor, para servir o Senhor todos os dias da vida dele. E aí me chama a atenção porque os filhos de Eli não serviam ao Senhor. A Bíblia diz que faziam mal que era aos olhos do Senhor. Mas ele cresceu nesse contexto, querido, vendo que era errado. Mas a Bíblia me diz também, querido, que uma vez por ano, Eucana e Ana subiam ao templo para adorar o Senhor. A Bíblia não diz o tempo que eles ficavam lá, querido, mas tinha um tempo de qualidade com Samuel. Eu fico pensando, não era todo o tempo com Samuel, mas uma vez por ano, querido, o bastante para influenciar aquela criança. Para aquela criança um dia ouvir o Senhor e falar: Senhor, fala que o teu servo ouve. Porque a gente precisa gerar nos nossos filhos, querido, intimidade com o Senhor. Você precisa trazer o céu para a tua casa. Você precisa trazer os céus para a tua casa, querido. Você precisa trazer a glória do Senhor sobre a tua casa, querido. E num contexto de duas famílias, querido. Numa mesma época, duas famílias contribuíram de maneiras opostas para o reino de Deus. Uma contribuiu para o caos espiritual de Israel, o sacerdote Eli e seus filhos. Mas a família de Eucana e Ana, para a esperança de novos tempos para o povo de Deus. Se você está gerando um Samuel dentro da tua casa, querido, ele vai ser um profeta nessa nação, para pregar a palavra, para influenciar a palavra, querido, e ganhar muitas almas do Senhor. Eu não sei qual é a tua família nessa manhã, querido. Mas se o plano de Deus ainda está firmado em famílias, querido, certamente Deus está em busca de lares dignos para fazer reagir, renovar a sua glória em meio ao caos. Nós estamos ouvindo tantas coisas sobre família, querido. Deus quer te levantar nessa manhã como uma família de Eucana e Ana. Que seja gerado nessa manhã, querido, um Samuéis em tua casa, em tua família, querido. Ah, o meu filho já está grande. Agora, querido, se ele está grande, se ele ainda está na sua casa, há tempo, querido.
Busca o Senhor. Busca o Senhor, Ele vai te dar a direção, querido. Se algum filho está desviado dos caminhos do Senhor, clama ao Senhor, querido, porque Ele ainda continua respondendo as orações. Ana estava onde? Na casa de Deus, querido. Se você é essa família de Eucana e Ana, se você for, querido, então há um milagre na tua casa. Há um milagre na tua casa, querido. Há um milagre na tua casa. O maior milagre, querido, é a presença do Senhor. O maior milagre, querido, é o ambiente da glória de Deus. O maior milagre, querido, nós vamos deixar para a nossa geração é contar os feitos, como o Salmo 78 declara, os feitos do Senhor. Fala para os teus filhos, querido, das experiências que você teve com o Senhor, aquilo que você viveu do Senhor, aquilo que Deus transformou, aquilo que aos teus olhos era impossível, Deus fez. O pastor perguntou-lhe quantos milagres, quantas coisas o Senhor fez, querido. Eu posso contar quantas. Eu tenho certeza que você também, quantos. Queria te convidar a ficar de pé, querido, nessa manhã. Se a sua família ainda não é, querido, como a de Eucana e Ana, você pode se arrepender nessa manhã, querido, pedir perdão ao Senhor e começar tudo de novo. Ah, mas dá tempo? Dá, querido. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Algum tempo atrás eu falei sobre a misericórdia do Senhor. Eu encontrei com uma irmã ali e ela falou sobre a misericórdia. As misericórdias, Senhor, do Senhor, elas se renovaram nessa manhã, querido, sobre a minha vida, sobre a tua vida. E a Bíblia diz que elas são as causas de não sermos consumidos. Por quê? Porque elas não têm fim. Amém, querido? Se você está com sua família aí, abraça sua família, abraça seus filhos. Fala para tua esposa, fala para o teu marido, fala para os teus filhos. Nós seremos uma família como de Ana e Eucana. Nós vamos gerar profetas, profetisas dentro da nossa casa, que serão voz de Deus, que saberão ouvir a voz do Senhor, como Samuel, e vão falar: ah, Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã, Senhor. Senhor, te agradecemos pela tua direção, Senhor. Pai, nós queremos uma geração, Senhor, profética, sim, de homens e mulheres cheios do teu Santo Espírito, famílias que te servem, Senhor. Senhor, mas há uma responsabilidade, Senhor, de pai e mãe, de nós, Senhor, como pais, Senhor, de pregar, de falar, de ensinar, de exortar. Ah, Senhor, eu sei que vai haver uma recompensa. Eu sei que nós veremos os nossos filhos, Senhor, crescendo, Senhor, em intimidade contigo, vivendo, Senhor, a tua palavra, sendo, Senhor, homens e mulheres de Deus, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, nessa manhã, Senhor. Se existe algum lar, Senhor, que não está vivendo essa verdade ainda, nós profetizamos nessa manhã, Senhor, que haverá um milagre na sua casa, querido. Haverá um milagre na sua casa. Nós liberamos o milagre, a presença, a palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa nessa manhã, querido. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que nós veremos com os nossos olhos, Senhor, esses profetas, essas profetisas, Senhor, serem ainda melhores do que nós, Senhor. Serão, Senhor, homens, Senhor, chamados pelo Senhor, ouvirão a tua voz, seguirão a tua direção, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso clamor nessa manhã, Senhor, pelas famílias da tua casa. Te agradecemos, Senhor, porque estamos no lugar certo, na hora certa, no dia certo, Senhor, aonde o Senhor derrama a tua palavra, onde o Senhor, Pai, diz que existe um rio, Senhor. Ah, Deus, que sai do teu trono, Senhor. Ah, Deus, e essas águas estão passando aqui nessa manhã, Senhor, trazendo cura, Senhor. Senhor, nós ouvimos desde os primeiros dias da ferida, Senhor. Ah, Deus,
Começa a cicatrizar essas feridas do nosso coração, Senhor, para trazer cura, Senhor, às famílias essa manhã. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós louvamos, engrandecemos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Agradeça o Senhor pela tua família. Você pode agradecer, querido? Você pode agradecer pelos teus filhos, pelos teus pais, pelo teu cônjuge. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos. Se assenta um pouquinho. Nós vamos ter agora uma homenagem às mães, né? Cantada, vem cá. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus para essa família linda. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, mães. Provérbios 31, 28 diz que seus filhos a louvam e a elogiam. Outras traduções chamam de bem-aventurada. Então, que o Senhor te abençoe nessa manhã, receba esse louvor e sinta-se homenageada nessa manhã pela nossa família e em nome da nossa família, mas para toda a igreja. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe, me faz sentir especial. Sempre viu muito além, mais do que outros conseguiram ver. Mas porque você lutou, eu venci. Eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. A melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de quer dizer amor, mãe. Quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe, me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além, mais que outros conseguiram ver. Mas porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço.
Coisa linda, né? Amém, irmãos?